na minha formação como pesquisador, como professor, uma figura importante como referência assim, para os estudos que a gente sempre fez coletivamente em relação à literatura, é o professor Antônio Cândido. Foi também criado um grupo embrionário do laboratório que hoje está funcionando com o nome do Antônio Cândido, que era o grupo Buembas. Esse foi quando nós começamos a desenvolver no doutorado pesquisas sobre os textos de Antônio Cândido aplicados às nossas pesquisas sobre obras literárias brasileiras, sempre com orientação do professor Hermenegildo. O professor Hermenegildo, além de ser meu amigo desde os anos 80, era também um grande intelectual, né, que inspirou algumas gerações de estudantes de letras. Desde 1999, faço parte de um grupo de pesquisa chamado Literatura e Modernidade Periférica, que foi organizado, fundado por um professor muito querido, que foi nosso orientador e mestre, chamado Hermenegildo Bastos, né? E também, junto com ele, criamos uma linha de pesquisa dentro do programa de pós-graduação que se chama Crítica Literária Dialética, que nós criamos no ano passado, 2024, o projeto do Laboratório Ensino de Literatura Antônio Cândido, né? Laboratório Antônio Cândido. E o nosso interesse com esse projeto que estamos desenvolvendo é exatamente vincular todo o nosso trabalho de formação de estudantes aqui na licenciatura, especialmente, que serão eles também professores, com a escola, com a vida, com a prática deles na escola, né? E por que Laboratório Antônio Cândido? Porque o Antônio Cândido é um crítico brasileiro que, concordando ou não com o trabalho dele, é um crítico incontornável, né? É impossível passar pela literatura brasileira, pela discussão sobre literatura, até mesmo sobre teoria literária, sem chegar, né, ou passar por Antônio Cândido. Tamanha a importância e o ineditismo, o caráter decisivo da obra do Antônio Cândido nos estudos literários brasileiros. O projeto do Laboratório de Ensino de Literatura Antônio Cândido procura reunir um pouco desse acúmulo de conhecimento, de pesquisas desses 25 anos de trabalho coletivo dentro do Grupo de Pesquisa Literatura e Modernidade Periférica, procurando especialmente fazer uma ponte com a educação básica e com os processos de formação de professores da educação básica. Sejam eles professores já em atuação na nossa rede pública de ensino, sejam eles professores em formação aqui das licenciaturas em Letras da Universidade de Brasília. O Laboratório de Ensino de Literatura Antônio Cândido, ele, de alguma maneira, institucionaliza a importância desse legado para a Universidade Brasileira, para os estudos literários, e um dos propósitos do laboratório é divulgar, valorizar, estudar o legado crítico do professor Antônio Cândido e fazer também, incentivar a conexão entre a universidade e o ensino básico, o ensino fundamental, né, ou o ensino médio. Que a obra do Antônio Cândido sempre era muito importante a partir da guia, né, que o professor Hermenegildo Bastos sempre nos deu, essa régua e compasso em torno de um debate sobre o Brasil e uma perspectiva crítica. É bastante gratificante ver depois
vai fazer 5 anos da morte do meu pai, que as sementes que ele plantou têm dado tantos frutos bacanas, né? A permanência do Literatura Modernidade Periférica, os cândidos, como eles vão se desenvolver nessa perspectiva de que isso desde a graduação, então isso foi muito, muito importante para nós, a presença desde a graduação de uma perspectiva de iniciação científica com o professor Hermenegildo. Acho que as linhas gerais do projeto, em termos de concepção, elas devem muito à forma como o Antônio Cândido pensava a literatura, nos termos de uma forma de compreensão da realidade. Acho que isso é fundamental entender, porque esse é um princípio da maneira como a gente busca tanto estabelecer os processos de formação dos leitores, quanto os processos de formação dos professores mesmo, que vão ser eles também formadores de leitores, né? Essa concepção da literatura como uma forma de interpretação da realidade, que não é equivalente à realidade, mas que é uma resposta a essa realidade que ajuda a gente a entender melhor a complexidade do mundo em que a gente se insere, né? O Laboratório de Ensino de Literatura Antônio Cândido entra agora numa fase de tentar desenvolver alguns materiais usando novas tecnologias. Então, nós temos alguns projetos que tentam trabalhar com essa dimensão das novas tecnologias de ensino, e vamos desenvolver alguns deles a partir desse ano de 2025 e durante o ano de 2026. E eu poderia citar, por exemplo, a ideia de nós desenvolvermos um podcast voltado para professores da rede pública, em que os professores da academia, ou seja, da universidade e da educação básica, possam trocar ideias e contar suas experiências de formação de leitores literários, né? Vamos criar um portal com atividades desenvolvidas pelos pesquisadores do grupo, que possa apoiar o desenvolvimento de atividades na sala de aula de educação básica. Então a gente vai criar um portal com materiais didáticos, materiais que possam favorecer a atuação desses professores, sempre dentro dessa diretriz fundamental, né, da leitura do texto literário pelo texto literário, mas também como forma de aproximação e problematização da realidade. O projeto do Pode Ler na Escola é um podcast, né, um videocast, na verdade, criado pelo Laboratório de Ensino de Literatura Antônio Cândido e também em parceria com a Gramaticoteca. A proposta do projeto, do videocast, é justamente aproximar os conhecimentos da universidade, né, as metodologias que a gente pesquisa de crítica dialética aqui na UNB, no Laboratório de Ensino Antônio Cândido, com a experiência dos professores que estão ali na linha de frente, né? Que estão ali com as crianças, com os adolescentes, e muitas vezes não conseguem adotar estratégias que são tão efetivas assim para a formação de leitores. A gente tem feito algumas iniciativas, né, para tornar mais próximo o laboratório dos professores. A gente pensa, né, em disponibilizar planos de aula que trabalham a literatura, os poemas ou a mesma prosa e os autores, mais próxima da teoria crítica, né, do Antônio Cândido e de outros teóricos, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, prática, né, para que os professores possam atuar em sala de aula. E também, né, teve recentemente a iniciativa da rede social, né, do Instagram, que a gente procurou ampliar também e tornar uma linguagem mais direta, né, mais simples e objetiva. O que para mim tem tocado muito e me faz retomar e retornar aos escritos do Cândido é como a crítica literária ela é fundamental para a prática docente. Então, eu me atrevo a afirmar que o professor, além de um pesquisador, como a gente ouve falar a partir dos estudos pedagógicos, quando a gente pensa no ensino de literatura, nós pensamos realmente em um professor que também é um crítico. Então, a cada leitura, nós vamos construir, enquanto plano de aula, enquanto estudo da literatura, e vamos partilhar com os nossos estudantes, ela precisa estar calcada realmente na crítica literária. E isso é um ensinamento do próprio Antônio Cândido. O Antônio Cândido é talvez o intelectual mais importante, assim, para mim, no campo da literatura brasileira, no sentido especificamente formativo, né? Alguém capaz de produzir
em torno de si uma acumulação enorme, tanto daqueles que trabalham de maneira mais próxima com a maneira como Antônio Cândido concebia as relações entre literatura e sociedade, quanto aqueles que estabelecem em relação à obra e ao trabalho do Cândido uma instância crítica. Y vengo a enfatizar la colaboración científica y docente que tenemos desde el departamento con el Laboratorio Antonio Cándido y el Grupo de Investigación, Literatura y Modernidad Periférica desde hace ya casi 10 años, o incluso más de 10 años. Una colaboración que se manifiesta no solo en una serie de publicaciones científicas, tanto en Argentina como en Brasil, sino también en una labor insoslayable de formación de jóvenes investigadoras, investigadores, docentes, universitarios, tanto de un lado como del otro. Ha habido toda una serie de discusiones que han probado ser fructíferas desde un punto de vista de literatura comparada en torno a la sátira, al ya mencionado problema del realismo, al concepto del diletantismo. Esto nos ha permitido trazar puentes teóricos, epistemológicos. No tengo otra cosa más que celebrar y proponer la continuación de estos vínculos internacionales entre, en este caso, el Laboratorio Antonio Cándido, su grupo de investigación sobre literatura y modernidad periférica e nuestro grupo en el Departamento de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eu conheci o grupo de pesquisa mais ou menos no meu 4º semestre, com a professora Ana Laura, na matéria de realismo português. Depois eu fiz matéria de realismo brasileiro com a Deane. E realmente foi uma virada na minha carreira acadêmica por conta da maneira com que eles estudam a literatura. Eu achei realmente muito diferente do que a gente vê na universidade e a maneira que eles também possibilitam que os estudantes da graduação participam das atividades e que se integrem no grupo. Por isso, eles me chamaram ano passado, se eu não me engano, para fazer parte do Laboratório de Ensino de Literatura Antônio Cândido. E desde então, eu fui bolsista, do 2024. Então, desde então, a gente tem promovido eventos, palestras e realmente enriquecedor, porque traz mais os estudantes da graduação, é muito importante isso, traz os estudantes da graduação para participar de pesquisa em literatura, de estudos em literatura, uma coisa que poderia ficar mais restrita à pós-graduação, né? Como o laboratório é um projeto de extensão ligado à linha de pesquisa dos professores, o Literatura e Modernidade Periférica, eu também fui orientando da professora Deane, agora estou sendo orientado também pelo professor Edivaldo nos projetos de iniciação científica, no PIBIC. Eu adoro participar do laboratório, assim, todos os eventos que a gente promove, sejam cursos, palestras. A gente já trouxe a Ana Luísa Escorel, que é filha do Antônio Cândido, que é um dos principais autores que a gente trabalha. Então ela é uma escritora de ficção, mas também é uma estudiosa. A gente também promove cursos, geralmente, com os professores da Universidade de Buenos Aires. É fundamental a gente também estabelecer um diálogo produtivo com colegas de outras universidades, né? Então, esse grupo de pesquisa Literatura e Modernidade Periférica, ele tem, digamos assim, ele se constitui também numa rede de outros de pesquisadores que vêm de outras instituições do Brasil. Eu acho que essa inserção internacional do projeto também é muito importante, porque, por exemplo, vários dos nossos estudantes tiveram a oportunidade de fazer estudos na Argentina. Eu mesmo fiz um pós-doutorado lá, outros colegas fizeram estudos de doutorado, de pós-doutorado, fizeram estágios na UBA, e isso também, obviamente, é algo importante para a academia, esse diálogo internacional, esse contato internacional, que certamente fortalece os nossos laços e também os nossos compromissos com a pesquisa nesse sentido.